Olá, Talmicasters! Iniciamos hoje mais um episódio do nosso Talmicast. Eu e o meu amigo Wellington Mafra. É isso aí. Junto da nossa companheira que fica atrás das câmeras, minha sobrinha Yasmin Isabelle. E o nosso convidado de honra hoje é o nosso amigo Neemias Finamor. A pessoa que lá quase 3 anos atrás ajudou a desenvolver esse projeto. E hoje a gente traz ele aqui com bastante alegria para ele contar os testemunhos, contar tudo que Jesus tem feito na vida dele. Obrigado pelo convite. Realmente foi uma conversa depois de uma festa, né? Foi. A gente gosta muito de estar junto, de comemorar, e não só em datas festivas, mas estar sempre junto, conversando, contando as experiências. Realmente foi um momento que a gente conversou muito sobre isso, né? E acabou ficando um tempo, talvez alguns orando em off, e agora fiquei muito feliz de ver que vocês colocaram esse projeto no ar e estou muito feliz por vocês. E é um prazer estar aqui para a gente conversar e, enfim. Ô, Neemias, a gente sabe, te conhece, né, obviamente, da tua história, né? Acho que quando tu nasceu, teus pais já eram da igreja já. Já eram cristãos, exato. E já eram pastores? Já não? Ainda não. Meus pais, quando eu nasci, eles já estavam, digamos, firmes na fé, já participando de lideranças, mas não oficialmente como um obreiro, digamos, integrado, né, especificamente na obra de Deus. Meu pai era militar, minha mãe trabalhava num escritório, como um escritório administrativo, e foi um pouco depois, já quando eu já tinha nascido, aproximadamente quando eu tinha 2, 3 anos, que eles se dedicaram integralmente ao ministério. Aí ele foi a pastor, teu pai, ou não? Ainda não, nesse momento não. Começou... a gente participava da Assembleia de Deus, né? E na época ele começou como missionário, ele foi levado como missionário para algumas localidades, mas depois foi a todos os cargos ali da função ministerial, né? A presbítero, evangelista, e chegou ao ministério de pastor. Tá, mas tu não é natural de Joinville, né? Não. Eu sou natural, digamos, nascido no Hospital de São José, próximo a Florianópolis, mas na época eu morava em Palhoça. Morei em Palhoça até os meus 3 anos. E Joinville, eu cheguei em Joinville no ano 2000, então com 12 anos. Isso já faz bastante tempo, estou 24 anos aqui, então sou praticamente um joinvilense. Verdade. Mas antes de Joinville, dei uma rodada aí pelo estado. Andou por várias cidades aí. Isso. Acompanhando aí o pai no campo missionário, campo de pastor. Morou em muitas igrejas, provavelmente? Com certeza. Casas pastorais. Eu até tenho o meu histórico, né? Até eu casar, eu casei com 23 anos e eu já tinha morado em 23 casas diferentes. Nossa! Caramba! 23 casas diferentes. Isso, 16 colégios. Então foi um pouco difícil. Tem a parte boa do negócio. A gente sempre pode olhar, né? O copo meio vazio, o copo meio cheio. Verdade. Né? O copo meio cheio é que isso me fez criar, de alguma forma, uma pessoa que não é qualquer ventinho que derruba, não é qualquer situação ou qualquer desafio que apareça que eu já estou desesperado. Né? Porque a gente acostumou a superar muitos desafios na vida, a superar, a se adaptar, a ter essa resiliência. Então isso foi o lado bom. O lado ruim, que tem alguns reflexos, né, que eu sempre tive muita dificuldade de fazer amigos. Sim. Porque acho que talvez era até uma defesa, né? Sim. Inconsciente de que a qualquer momento eu posso me mudar, então talvez é melhor eu não me apegar muito. Isso teve locais, bairros ou cidades que eu fiquei menos de 6 meses, então muito rápido, né? Mas isso hoje são tudo histórias para contar e creio que tudo que passou foi por permissão de Deus e foi os caminhos dele, e hoje sou grato por tudo que aconteceu, né? E também fico feliz porque eu tenho muita história para contar, né? Isso trouxe bastante bagagem nesse sentido de histórias para contar.
Tipo assim, ó, tem uma coisa assim que quando a gente conversa geralmente com filho de pastor, missionário, essas coisas, é que vive muitas experiências diferentes da costumeira, né? Que a gente vive aí na igreja no dia a dia. Qual é a tua primeira lembrança, assim, de que, tipo, talvez na época foi difícil, mas tu fala, cara, isso aqui foi importante, isso aqui me marcou, assim. Cara, como tu falou, tem muitas histórias, né? O que me veio primeiro à memória aqui foi uma situação que nós estávamos em uma cidade, se eu não me engano, Gaspar, nós morávamos lá. Eu estava, sei lá, tinha recém-iniciado a quarta série. Aqui em Santa Catarina mesmo. Santa Catarina. A quarta série, hoje mudou os nomes, né? Acho que hoje equivale ao 5º ano. Mas eu estava tinha acabado de começar o ano letivo. A gente ficou, na verdade, até as férias de julho. As férias de julho, nós fomos transferidos para uma outra cidade. E nessa cidade foi um ponto assim de desafio, mas olhando hoje o contexto, foi um tempo de preparação e se a gente levar para o lado espiritual, talvez até um tempo de teste, um tempo de provação, para ver se realmente a nossa família estava com propósito de dedicação total a Deus, né? Então a gente foi para uma outra cidade, nós viemos morar em Garuva e assim saímos de lá com caminhão de mudança. A gente não sabia onde a gente ia morar, só foi falado, a mudança sai tal dia da tua casa. Fizemos tudo aquilo já. Craques em mudança, né? A minha mãe mesmo tem uma experiência em mudança que essas empresas de mudança, eu acho que iam admirar. Iam admirar o trabalho dela. Tudo muito organizado, com caneta, tal, caixa. Mas enfim, caminhão de mudança, a gente chegou junto com o caminhão de mudança na frente da casa que nós iríamos morar. Chegamos na casa, tinha morador na casa. Ixi, e aí? Falaram o seguinte, não, pediram pra gente liberar a casa só tal dia. Meu pai recorreu à pessoa que seria a pessoa responsável por ele ali, né? Digamos, entre aspas, o chefe, né? E ele falou, pois é, poxa, eu não sabia, tal. Meio que desconversou e falou assim, tu tem família aqui? Meu pai falou, não tenho, minha família mora em Minas. Que toda a minha família é mineira, né? Sim. Pai e mãe nasceram lá, então tios, avós. Hoje tem tios espalhados aí pelo Brasil, inclusive aqui em Joinville, mas à época todos moravam em Minas. E ele falou, então, vai lá para tua família, passa uns 40 dias lá e depois tu volta, quando a casa estiver liberada. Nossa! E assim... Ideia. E a mudança? Junto com a mudança? Não, a mudança... Iam descarregar na igreja, né? Então, descarregaram a mudança na igreja, isso aconteceu, só que a gente, à época, né, digamos, o salário era muito baixo. A gente sempre era, assim, Isso com que idade, Neemias? Isso eu tinha 8 anos. 8 anos. Nossa. Então, era tudo na continha sempre, sabe? Ganhava bastante doação e tal, mas sempre na continha. E, do nada, pega o carro e vai para Minas com a tua família 40 dias. E era a solução, a gente não tinha onde ficar. Fomos lá para Minas, passamos 40 dias lá. Detalhe, né? E o colégio? Eu fiquei esses 40 dias sem nem ser matriculado numa escola. Já tinha irmão? Os teus irmãos já... Eu tinha já, os 2 irmãos. Já tinha. Eu tinha os 2 irmãos. E fomos. Então, quando eu voltei a estudar. Então, saí em junho de uma escola, julho. Eu voltei a estudar em setembro. Caramba. Então, isso só falando de mim. Tu tem todo o contexto da minha família, tudo isso, mas então foi um desafio que eu tive que correr atrás do negócio. Eu morava a mais ou menos uns 30, 40 quilômetros da escola. Então eu saía às 6 da manhã, 6:30 da manhã, pegava o ônibus, que era da prefeitura. O ônibus saía de Garuva, ia sentido Guaratuba, deixava a gente numa outra escola, e da outra escola passava um outro ônibus que atravessava, vocês conhecem aqui a região, atravessava a BR-101 aqui. 101. Uhum. Isso. Então, ia para lá, depois voltava tudo de novo. Eu chegava 8 e pouco na escola. Era loucura. Saía às 11:30 da escola, chegava às 2 da tarde de volta em casa. Então, foi assim, mas era o que tinha para o momento. Era o colégio que tinha vaga. Foi quanto tempo, assim, estudando? Isso foi até o final do ano. Até o final do ano. Porque no final do ano já teve outra mudança novamente. Mas essa mudança, como você comentou, é um desafio que teve, que nesse momento, meu pai foi mudar de cidade, mas a gente morava atrás de uma igreja, mas ele não era o pastor da igreja. Resumidamente, ele não tinha igreja nenhuma. Então, ele saiu de vice-presidência de uma igreja, sede em Gaspar, para ir para era um bairro
que na época, hoje já mudou muito, né? Isso foi em 98. Na época era só bananal. Era palmital, que era só banana de um lado, banana do outro, não sei quem conhece lá. E a gente foi pro meio do mato, digamos, naquela época. Hoje está desenvolvido, mas na época era isso. E ficamos lá, digamos, de escanteio. Falando ministerialmente, né? Meu pai ficou de escanteio. Ali, sem função nenhuma. Teve cultos daí que o dirigente da igreja, ele não era integrado. Ele trabalhava secular. Dirigente voluntário, né? Isso. E tinha dia que ele não podia ir para a igreja. Então, meu pai assumia a igreja. Eu lembro de um dia que estava chovendo muito. Eu e meu irmão ficamos em casa, porque estava muita chuva, tinha muita lama. A mãe falou, não, vocês ficam em casa, não vão para a igreja. Foi meu pai para a igreja, minha mãe, minha irmã no colo. Foi o porteiro da igreja, a esposa com a filhinha do colo. O culto foi só esse. E meu pai disse que aquele dia ele orou, jejuou, assim, ele deu tudo. Era o dia que ele tinha preparado uma mensagem que Deus tinha falado com ele. Ele entrou no culto. O culto era só ele, o porteiro, minha mãe e a esposa do porteiro. O porteiro ficou na porta, fora da igreja. E pregou para as duas mulheres. Sim, só que as duas mulheres tinham criança de colo. Ele diz, meu pai, que teve um momento que as duas foram atender as crianças fora da igreja. E ele ficou pregando. Ficou pregando sozinho. Então isso foi só um resumo, né? Eu sou bem detalhista, vocês me vão me cortando. Isso é ótimo, isso é ótimo. Eu sou bem detalhista. Eu sei que chegou um momento que, final do ano, teve um pastor... isso a gente soube depois. Teve um pastor que falou o seguinte: eu tenho um moço aí que trabalha contigo, falou para o outro pastor presidente de Garuva, né, que eu quero ele. E o sistema funcionava muito com a troca, né? Porque tem que... Sim. Então, assim, se um pastor sai, o outro tem que entrar. Tem que... É a dança das cadeiras, dos pastores. E o pastor, que era presidente em Garuva, ele falou, não, beleza, tu pode levar ele, mas eu não quero ninguém de volta, porque eu não tenho como pagar. Porque a igreja era uma igreja pequena e tal. Sim. E isso morreu. Acabou não acontecendo, porque o pastor da outra cidade queria fazer uma troca. Eu sei que num dia a gente estava no culto, o pastor presidente de Garuva decidiu colocar meu pai como pastor daquela igreja, que nós morávamos atrás. E fomos lá, culto de posse, né, que é muito conhecido. Meu pai tomou posse, veio um obreiro da igreja, da sede, fez a ministração lá. Quando meu pai pegou o microfone para a posse, chegou um bilhetinho para ele, no púlpito. E o bilhetinho dizia, você já pode se despedir da igreja, que você vai sair da igreja. Então, assim, ele foi pastor oficial daquela igreja, não sei se deu 5 minutos. Meu Deus! Caramba! Que isso acontecia muito assim, sem ser consultado. Né? Sim, sim. E aconteceu. E o que aconteceu foi que um pastor daquela cidade decidiu ir embora do país para trabalhar num ministério fora do Brasil e abriu uma vaga sem troca. Aquele pastor, quando aconteceu isso, meu pai era muito conhecido como Finamor, né? Quero Finamor aqui. E o pastor presidente de Garuva aceitou e mandou um bilhete, ligou para alguém que estava na igreja e mandou escreveu o bilhete, já botou ali. Já colocou ali. Então, a partir dali foi uma mudança total no ministério, porque nós somos uma cidade grande, desenvolvida, que é Blumenau. Sim. E a partir dali, meu pai começou a trabalhar com o pastor Valmor, que já é falecido, né? E esse pastor Valmor presidiu aqui também, né? Exato. Ele saiu nós ficamos 1 ano em Blumenau e o pastor Valmor foi transferido para Joinville e nós viemos junto. E aí foi total mudança assim no ministério. Então a gente vê que aquilo foi um grande desafio, mas que nos parecia um teste de Deus, né? Vamos ver se você se aguenta. Se aguenta, realmente. Porque foi todo um desenrolar até chegar nisso daí, né? Exatamente. E quase todo episódio aqui a gente comenta muito sobre a carta de Tiago, né, cara? Que fala muito sobre isso, né? Quando Deus nos prova para a aprovação, né? E não para a reprovação. Exatamente. Ali não só teu pai, mas toda a família, né? Com certeza. Estava sendo provada a todo instante, né? Porque... Assim, tem muitos episódios ali. Ali teve episódios de a gente ter dias que minha mãe não tinha o que dar pra gente comer, de ter comida assim, fartura, que a gente pegou banana dos bananais e minha mãe fez farofa de banana para almoço. Nossa, porque realmente foi uma aprovação financeira, uma aprovação
em relação ao meu pai ministerial, porque ele tinha muito desejo de fazer muita coisa e ele ficou de escanteio, né? Não, ele nem igreja tinha. Então ele se sentiu inútil, tanto que meu pai, o ministério dele foi muito assim de estar próximo das pessoas, das ovelhas. Sim. Então, quem conhecer meu pai, quem estiver ouvindo isso, vai ser testemunha disso, que ele sempre foi uma pessoa que visitava todas as pessoas. Né? Ele pegava a lista dos membros e ele tinha que visitar, no mínimo, uma vez todas as pessoas. Então, ali ele não tinha o que fazer. Tanto que ele ajudava os irmãos na roça. Né? Tinha um irmão que plantava aipim, essas coisas, ele fazia junto. A gente está falando, Neemias, de um tempo que a Assembleia de Deus ela já tinha grandes templos nas grandes cidades, mas quando você fala de Garuva, para quem não conhece, uma pequena cidade, onde provavelmente tinha um templo central, Sim. mas as igrejas eram simples ao redor, né? Muito assim simples. como ainda é hoje em muitas cidades, né? Eu moro aqui em Araquari, tenho o templo central, mas eu já fui ministrar em algumas igrejas da Assembleia, onde são pequenas igrejas em pequenos vilarejos, e ainda até hoje a gente vê os pastores tendo essa dificuldade de ter membro, de ter músicos, de fazer visita, um salário mais reduzido e tudo mais, né? Exato. E ainda hoje a gente vive num tempo onde ser cristão virou uma facilidade, né? Naquele tempo já não, né? Ser cristão já era visto pelos amigos da escola e tudo mais como alguém diferente, né? Então você tinha isso também, né? Tipo, um pai que estava lutando pelo seu ministério em ajudar a igreja, a Assembleia de Deus a fazer seu trabalho, e também tinha você como filho, assim como teus irmãos ali, talvez tendo uma dificuldade na escola. Eu penso assim comigo, porque eu ouço muitas vezes a Gabi, minha esposa, falar que era um tempo que era difícil ser crente. Que ainda hoje eu e a Gabi conversando que aquela ali é diferente, usa saia, cabelo comprido, né? Eu acho que o próprio Hélito também pegou isso, né? Eu já sou cristão há menos tempo, assim, da Assembleia de Deus, falo que é a igreja que eu vou até hoje, mas eu já peguei uma era mais diferente. Para você ter Vocês ideia... não, né? Exato, para você ter ideia, eu comecei minha faculdade em 2006. Em 2006, sempre tem quem pergunta onde você trabalha, e na época eu trabalhava na igreja, eu era funcionário. E era piada, motivo de piada dentro da minha sala, naquela época. Por várias vezes. Ainda, né? 2006. Não é um tempo muito distante. Sabiam que meu pai era pastor, né? Então falaram, ele rouba o dízimo dos irmãos, então. Sim. Então era esse preconceito que existia e piada mesmo. Tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Então eu vi várias vezes nessa jornada realmente essa... não é um preconceito no sentido de exclusão, mas era um preconceito no sentido de ter uma zoação, né? Uma zoação em cima disso. Já hoje não é, mais tranquilo. Era, né? O bullying da época. Exato, exatamente. Era o bullying da época por ser cristão, talvez, né? Cara, tem duas coisas para comentar sobre isso. Que a primeira é o seguinte, que eu acredito num pastoreio próximo. Por exemplo, que é o exemplo que o Neemias falou, né? De, tipo assim, que o pai dele gostava de pastorear, de visitar e tal. Então, eu acredito de fato que o pastoreio, ele exige esse dispensar de tempo, né? De investimento de tempo com as ovelhas. Isso é muito importante, porque o ato de pastorear é formar um discípulo, né? Exatamente. Que é um pouco do que a gente fala aqui. Então, como é que tu vai formar um discípulo distante, né? Se a ovelha não conhece o seu pastor. Exatamente. Então, eu acredito muito nisso. E a segunda coisa é que, tipo assim, uma coisa que eu vejo que essas igrejas de comunidade têm crescido muito, né? É por conta de estrutura, né? Então, a gente pega, assim, a Assembleia de Deus, como a gente falou, tem uma em cada bairro, mas tem umas que não tem estrutura. Exato. E tal. E aí tem aquelas igrejas que são centralizadas, uma na cidade, e acaba agregando mais pessoas e tendo estrutura, né? Só que, tipo assim, como a graça de Deus ela é maravilhosa e importante, porque, cara, tu vai lá no Amazonas,
no meio de um barco tá flutuando uma igreja da Assembleia de Deus lá no Rio Amazonas, entendeu? Então, assim, a multiforme graça de Deus e a forma que ele se manifesta para as várias pessoas, a gente vê que o reino de Deus é isso. Então, Exato. tem pessoas que vão ser alcançadas lá no Rio Amazonas, no barco da Assembleia de Deus, ou numa cidadezinha no interior, Numa igreja de madeira. uma igreja de Que madeira. nem fala o meu sogro, que muitas vezes ia no interior, Assembleia de Deus de madeira, com as janelas laterais, no Sim. meio do interior. Eu me converti aí. Pastor pregando no púlpito e uma vaca na janela, resmoendo, olhando para os irmãos. Uma vaca mesmo, no sentido literal, uma vaca mesmo ali. Sim, sim. E tipo assim, o irmãozinho na porta, os animais ali pro lado de fora da igreja, sem som, Aham. às vezes só no gogó Cantando mesmo. no gogó, É, indo da né? harpa. Então, vocês, né, são desse tempo, né? Desse Exato. tempo que viveu isso, né? E ainda vive-se isso, só que talvez Sim. como a gente fica na cidade grande, a gente não percebe isso. Mas eu já fui algumas vezes, igual eu falei, para cidades aí, interior de cidade, e é isso daí mesmo, né? E hoje a gente vê aí o cristianismo mudando um pouco, né? Questões de igrejas aí, de uma forma alcançando mais pessoas, né? Depois tu vai falar isso pra gente também quando tu mudou de igreja e tudo mais, né? Mas é incrível isso, essa questão de... Eu sempre penso assim, essa questão de... Eu conheço muitos pastores, como eles se doam para mudar de cidade. Para estar Sim. sempre operante, sempre... Cara, isso é um negócio que o cara tem que estar com o coração muito entregue no ministério. Porque, querendo ou não, tu vai acabando criando raízes, né? Então, tipo assim, sair de Araquari agora não é fácil. Tu tem todo uma rotina que tu tá bem estabelecida e agora tu sai, aí daqui 6 meses tem que sair de novo. Nossa, cara, tem que estar muito coração entregue Exato. no ministério, cara. Exatamente. Nossa. Quando vocês foram para Blumenau ali, mudou daí a vida para vocês? Mudou bastante, mudou bastante. Mudou muito por, primeiro, ser uma cidade grande, né? Uma cidade grande, e ministerialmente falando, mudou muita coisa, né? E ali foi um tempo assim que teve seus desafios também, mas foi um tempo que nós vimos Deus, de alguma forma, retribuir o esforço Sim. que a família teve ali em Blumenau. Então foi um momento assim que Deus realmente, vocês talvez passaram na prova, agora eu vou de alguma forma usar vocês para sinais, maravilhas. Então Blumenau é um momento que, querendo ou não, meu pai saiu de um local no meio do mato, Mais simples, né? mais simples, né? Até quem é lá de Garuva ou no meio do mato, eu falo na época. Na Hoje época. tem uma estrada nova ali que Sem liga 101 cancelamentos, a Itapoá, que virou uma cidade aquilo ali. Mas na época era isso, né? Tanto que eu já morei em Itapoá também, na época que era rua de chão, que a igreja era hoje onde é o principal supermercado da cidade, na rua principal, ali era a igreja. Eu lembro que eu e meu irmão sentava no muro para ver os ônibus de Curitiba que traziam os turistas passar ali sempre no final de ano. Mas ali em Blumenau foi um momento que teve de alguma forma, foi sentido alguma resistência da própria igreja, porque veio uma pessoa desconhecida, o pastor que estava lá era um pastor muito bom, teve a mudança, eles não queriam que o pastor saísse. Era uma igreja, não era templo central, era uma igreja distrito. Era no distrito, não, no bairro, no setor, perdão. Isso, era um setor que tinha outras igrejas. E o pastor que estava lá era um pastor muito bom, tanto que é amigo do meu pai, amigo nosso da família, veio para Joinville também. E ele foi trocado para outro bairro. Então teve uma resistência, aquela resistência inicial da igreja. Isso sempre tem, né, cara? Exato. Pra quem viveu algumas trocas de pastores. Sempre tem. Sempre tem. E com um pastor, ele sempre enfrenta alguns desafios no ministério, né? Então, enfim, é trabalhar com pessoas, né? Vocês... o Dani é gestor de algumas pessoas, o Wellington também é líder de time na empresa, a gente conhece. Eu também sou líder de time na empresa. A gente sabe que pessoas sempre têm as suas vontades, tem obviamente a sua entrega naquele trabalho, mas sempre tem uma forma de pensar, um diferente do outro. Então ele encontrou algumas resistências, tinha algumas pessoas que queriam talvez ministrar a palavra, mas meu pai tinha muito cuidado com o que a igreja ouvia, então ele não dava a palavra para qualquer pessoa, ele tentava de alguma forma fazer as pessoas se capacitarem para isso, então houve uma resistência. E durante essa resistência, que ele se sentiu muito
provado, muito apertado nesse ponto, Deus, obviamente que ele não foi com as próprias forças, mas ele foi buscar em Deus essa ajuda. Deus começou a operar coisas naquela igreja, que a igreja começou a crescer muito. E Deus começou a fazer milagres que até meu pai duvidava. Olha. E eu não estou falando por brincadeira. Meu pai sempre tinha uma resistência assim, de alguns milagres que aconteciam que ele achava que era fake. Né? Vocês que são mais... Não sei se o Dani é dessa época, mas tinha uma época que era uma febre ter pessoas com dente de ouro. Dente de ouro. Dente restaurado. Emagrecer. O entrevistado aqui é você, mas depois, em 2 minutos, eu vou contar um testemunho. Eu tenho um dente que Deus me deu num culto, num culto da igreja, a Capela da Bênção, que era quadrangular, eu acho, na época. Não sei. Eu não lembro se eu era muito criança, se era quadrangular ou Capela da Bênção, mas depois eu conto. Olha aí, Então, ele ficava com o pé atrás nesse ponto. Querendo ou não, isso é um ponto importante para a gente falar aqui, né? Pastor é humano igual a todos. Verdade. Isso é um ponto. Muito verdade. Isso até vale a gente discutir talvez um pouco sobre isso, que muitas pessoas elevam o pastor a quase um semideus. Não fica doente, não sofre, não tem E problema. E é totalmente errado isso. E a gente vê muitos pastores que ficam até doentes porque às vezes nem procuram ajuda ou não tem quem abriga, né, quem cuida deles, ou às vezes eles não se sentem na necessidade de serem essas pessoas que não erram, né? E ao contrário, né? Então, ele, de alguma forma, ele duvidava disso. E teve um culto que ele fez uma oração pelos doentes lá e tinha uma moça na igreja que tava feio o negócio. Tava com problema de canal, dente que tinha que extrair. Ela disse que ela foi na oração porque ela não aguentava mais de dor. E acabou o culto, beleza, cada um para sua casa. Sei que toca o telefone lá em casa... A mulher, não sei se foi o pai ou a mãe ou se foi a própria moça, desesperada, mandando: vem aqui em casa que aconteceu uma coisa. O pai foi correndo ver o que era, né? Foi lá, ela mostrou os dentes. Ele ficou perplexo. Eu fui pedir oração porque eu não aguentava mais de dor. Olha aqui meu dente. Ela com o espelhinho, ela arrumou um espelhinho. Sei que ela ia todo culto com aquele espelhinho para mostrar para os outros. Olha aí, E começou a acontecer e Deus mandou ele orar por isso especificamente. Olha só. E começou a acontecer vários casos de pessoas com dente restaurado. Que glória, hein? Já pensou? Então, assim, e aquilo gerou de certa forma, na cidade gerou um barulho. O que está acontecendo lá? Né? Enfim, resumidamente, foi uma mudança drástica no ministério, tanto que quando o pastor Valmor foi anunciado para vir para Joinville, ele trouxe os homens de confiança dele. E meu pai era um deles. Era um deles. E à época, inclusive, antes disso acontecer, teve um novo convertido da nossa igreja, que era muito recém-convertido, que um dia ele chegou para meu pai e contou: sonhei contigo. E ele não entendia nada de ministério, não entendia nada dessas coisas, porque ele tinha 2 meses de conversão. Não sabia como funcionava isso. Eu tive um sonho muito estranho com o pastor. Foi assim, meu pai contou isso só depois que aconteceu, né? Que foi assim, eu vi que você estava de mudança, você estava saindo e eu estava ajudando vocês a carregar toda a mudança e tu foi para a maior igreja que tem nesse estado. E eu não entendi nada, mas eu sonhei isso e eu resolvi vir te contar. Quando teve essa mudança, viemos para Joinville, a igreja que foi designada para meu pai trabalhar foi a congregação do Iririú. Que na época, em número de membros, era a maior igreja do estado. Olha. Ela era maior, inclusive, do que a sede, o Templo Central, em número de membros. Olha aí. Então, assim, foi por isso que eu digo que foi uma mudança total, drástica, no ministério, na vida, porque foi Deus mesmo, sabe? Isso em 2012? Não, 2000. 2000, perdão. 2000. 99 estávamos em Blumenau, em 2000 em Joinville. No Iririú. Cara, voltar um pouquinho ao assunto ali que tu falou que as pessoas acabam vendo os pastores como super-heróis, né? E isso de fato é um problema, porque daí gera 2 coisas, né? Quando isso começa a entrar no coração do pastor, ele também acaba tendo que vestir uma capa, um super-homem, super-herói. Super-homem, e ele acaba não vivendo ou não demonstrando aquilo que de fato ele é.
E aí é o que o Neemias falou. Acaba não pedindo ajuda, acaba tendo... Problemas de saúde. Problemas de saúde, Fica emocional. com vergonha de ir no médico, às vezes. Não procura... Isso, não vai no médico, não procura terapia, sofrem de burnout. E aí acaba desencadeando vários problemas, né? Porque, tipo assim, cara, o pastor, ele precisa ser cuidado também, né? Com certeza. Porque o que eu penso assim, né? Isso é um tema até meio polêmico, né? Vamos chamar de Congregação Cristã do Brasil. Mas a Bíblia, não existe pastor na Bíblia, né? Pastor é Jesus. A gente, querendo ou não, somos apacentadores, né? Quando a gente cuida das pessoas, a gente apacenta as ovelhas que são do pastor, que é Cristo. Então, o pastor, mesmo sendo um apacentador, né? O apacentador que faz o papel de pastor ali, intermediário das ovelhas de Cristo, ele precisa ser cuidado também. Precisa ser apacentado. Em algum momento ele precisa ser apacentado, está no papel de ovelha. Exato. E às vezes as pessoas não se colocam nesse lugar, com medo de mostrar fragilidade e acaba desencadeando vários problemas. Né? E aí existe dois problemas, né? Que tem o problema do próprio pastor, mas também o problema dos membros, que muitas vezes colocam o pastor nessa posição e às vezes ele não se vê, ele não consegue nem ter saída nisso porque o público, os cristãos, os crentes colocam o pastor nessa posição e aí, por muitas vezes, quando acontece, o pastor falha em algum ponto, e eu não tô, às vezes não é nem questão de pecado. Sim. Que pode acontecer, e já aconteceu e vai continuar acontecendo. É ser humano, né? É ser humano. Mas às vezes nem isso, mas às vezes o pastor falou algo que a pessoa não gostou, ou talvez não permitiu que a pessoa fizesse algo, ou talvez ela queria cantar e naquele dia o pastor não deixou ela cantar. Isso. E já tem pessoas que ou mudam de igreja ou se desviam. Já vi pessoas se desviarem da igreja por questões dessa forma. Exatamente. Mas por quê? Colocaram a expectativa. A expectativa acima do que podia. Em cima de um homem. E talvez assim, talvez é meio dura essa palavra, mas acima até de Cristo, Exato. né? Acima do Evangelho. E tipo assim, uma coisa nesse sentido também, eu me lembro que há muito tempo atrás, se alguém tivesse depressão, tipo, a pessoa está com depressão, está indo num psicólogo, cara, era pecado escondido. Pecado escondido. Exato. A pessoa precisa confessar, né? Então tinha muito esse negócio na igreja que acabava tipo assim, como é que um pastor vai procurar uma terapia se vocês vão dizer que o cara tem pecado? Tem um pecado escondido, né? Então tem esse ambiente nocivo nesse sentido também. E cara, olha só, recentemente tem um pastor aí bem famoso no YouTube, que eu não vou citar o nome dele, mas ele fez uma série de vídeos agora recente, sei lá, 3 semanas atrás, falando sobre, cara, psicologia não é coisa para crente. E é um cara que tem uma expressão absurda no YouTube. E só para defender os pastores que eu gosto aí, não é Iago Martins, nem Vitor Fontana, nem ninguém. Então, esses caras são decentes. Mas é um outro aí que, cara, eu acho um absurdo. Em pleno 2024, um pastor que tem uma relevância no YouTube... Isso, né? Fala isso, entendeu? É um absurdo. É um absurdo. Exatamente. Que se você for pensar, né, a Bíblia... que tudo que é inventado hoje, se a gente acha alguma referência na Bíblia se a gente for olhar que em algum momento já existiu, né? Eu creio que quando Deus fala, quando Jesus fala, ou os próprios apóstolos, eu sou péssimo em guardar referência de Bíblia, então vocês vão me ajudar. É 2. Aqui só o Elton. Eu sei que está escrito, mas não sei quem escreveu. Vou tentar lembrar. Mas quando a Bíblia nos recomenda a confessar o pecado, cara, se tu olhar estritamente, aí, o Dani é casado com uma quase psicóloga, o confessar pecado não deixa de ser uma terapia. Exatamente. Sim. Não deixa de ser. Só que qual o problema, né? O confessar pecado, muitas vezes a pessoa não quer confessar. Tem medo. Sim. Então isso é algo que tem que quebrar. Segundo ponto, tem pessoas que não estão preparadas para receber uma confissão de pecado. Verdade. Aí é outro problema. Perfeito. Né? Mas se a gente for olhar estritamente, a confissão dos pecados não deixa de ser uma terapia. Porque quem já foi num terapeuta, eu já fui, você fala sobre si. Ela vai te perguntando até você confessar tudo que você fez. Isso, perfeito. Porque realmente a confissão, ela te liberta. Tu tem o perdão, tu tem a libertação através da confissão. Então, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas tu falando assim, veio esse pensamento. De certa forma,
a terapia ela é bíblica, que a confissão de pecado, de certa forma, Sim. ela é uma terapia. Você está expondo, você está se tornando vulnerável, expondo algo que você fez, e isso é curador. Né? E alguém com um entendimento, às vezes, naquele assunto, pode te dar um suporte Exato. que muitas vezes vai te tirar do fundo do poço. Exatamente. Porque... Pode falar. E tem, por exemplo, assim, também esse negócio de pastor super-herói, que daí o que acontece? Vamos supor, eu sou pastor de uma igreja e eu me banco lá de super-herói a todo momento. Né? Eu tenho uma vida perfeita, eu não peco, eu sou um super-herói. Como que alguém que é pastoreado por mim vai se sentir à vontade de confessar um pecado? Eu falei, cara, esse cara aí está em outro nível. Ele não vai me entender. Né? Então, esse pastoreio mais próximo, mais natural, né, verdadeiro, tipo assim, cara, eu sou um ser humano, também ajuda nessa conexão com as pessoas. Com certeza, tipo assim, cara, exatamente. eu sou... certeza. tipo assim, eu sou alguém igual a todo mundo, porém, Deus me chamou para apacentar vocês. Mas eu sou um igual a todos, assim. É porque o contexto que muita gente foi criado, né? E eu vou falar, talvez muitos pastores que hoje são pastores tradicionais foram criados numa cultura tradicional que era a cultura da disciplina, a cultura da exposição. Disciplina pública. Disciplina pública, que era o seguinte, o Daniel errou, então, ó, pessoal, igreja, olha aqui tá o Daniel fez isso, aquilo. Vai pro banco. Por isso, ele vai ficar X dias sem poder fazer nada na igreja, ou sem poder participar da ceia. Então, era uma cultura punitiva, Sim, não acolhedora. Né? Isso faz total diferença. A reação do ser humano, quando ele se vê enfrentado, ele tem... A psicologia diz isso, né? Agora, se eu falar besteira, eu tô ferrado. Mas porque pelo menos a Gabi vai ouvir o podcast. Ouve aí, Gabi. Depois tu dá o teu like lá se tá certo ou não. Mas a psicologia diz que você ou vai lutar, ou vai fugir, ou vai paralisar. Exatamente. Sim, porque tu entra no modo de defesa, né? Luta modo ou de fuga. defesa. Isso é natural do ser humano. Né? Então, nesse ponto, e isso pode ser com a própria pessoa, então, já conheci pessoas que se desviaram por conta da punição. Exato. Fato. Pessoas que saíram da igreja. Muitos provavelmente morreram perdidos. Isso. Outros, pela graça, misericórdia de Deus, foram realcançados. Né? Mas tem muitas pessoas que saíram. Como também pode existir pessoas que viram isso e gerou... Opa, eu vou me defender aqui. Eu não vou abrir nada. E aí a pessoa não tem a possibilidade de ser curada interiormente porque ela não se abre, né? Então isso é um ponto muito importante, mas graças a Deus, né, hoje isso mudou. E graças a Deus a mentalidade dos pastores mudaram. E isso eu falo com um exemplo, e eu acho que uma das virtudes que eu tenho muito orgulho do que meu pai fez nesse período de ministério foi ele mudar a mentalidade dele. Isso foi algo que aconteceu, que ele aprendeu de um jeito e ele fazia aquilo porque ele aprendeu daquilo. Enquanto ele não foi incentivado a estudar, a buscar conhecimento, que isso aconteceu a partir de Blumenau, por isso que eu digo que ali foi marcante na nossa vida. Divisor de águas. Divisor de águas, porque ali ele foi incentivado e ele viu, por exemplo, do líder dele, que o líder dele foi uma pessoa que mudou também, que abriu a mentalidade, que reconheceu que estava errado. Que tanto meu pai se converteu na igreja de Florianópolis. Esse pastor também era de lá, na mesma época. Ele não era o pastor presidente lá, mas ele estava lá naquela época. Então, eles foram, digamos, se converteram ou estavam no mesmo contexto. No mesmo ambiente. E para vocês terem ideia, né, eu lembro de algumas situações, mas uma vez que a gente todo ano ia para Minas, para a família, né? E chegou época, final de ano, Natal, uma tia minha deu para mim uma bola. De futebol? Uma bolinha de tênis. Ah, de tênis. Eu era pequeno. Na hora que ela deu, meu pai pegou a faca, picou na frente dela. Tu nunca mais dá um presente desse para ele. Assim. O que aconteceu? Era fácil. O vô da Gabi era assim. Era assim. O vô da Gabi era assim. E detalhe, né? Agora vamos pensar. Ele deu um bom testemunho do evangelho para meus tios ou não? Outro detalhe, minha avó era meu pai fala, eu conheci pouco minha avó, que ela morreu quando eu tinha 3 anos. Morreu muito nova, 45 anos, então eu não lembro dela. Mas meu pai falava que era uma pessoa, pensa numa pessoa doce, amável, pessoa calma, tranquila.
Aí um dia ela me viu eu chutando tampinha de garrafa de refrigerante, chutando. E aí ela falou: "Ei, Carlos, tá no sangue, hein?" Porque meu pai era um amante do futebol. Ele chegou a ser jogador de categoria de base. E joga time. muito bem, que eu já tive a oportunidade de jogar com ele. E chegou a jogar futebol, tentar a vida profissional no futebol. E a minha avó falou: "Tá no sangue." Meu pai, ele disse que poucas vezes ele faltou com respeito com ela. E aquela foi uma vez. Que ele falou assim: nunca mais abre a boca para falar esse tipo de coisa. Porque era a cultura dele. Sim. Só que isso teve uma mudança de mentalidade. Ele aprendeu, foi estudar, porque até então ele lia a Bíblia, mas com pouco estudo. E aí ele foi buscar conhecimento, foi estudar, fazer faculdade. E aí foi quando ele teve uma mudança, obviamente também um pouco pelo exemplo do líder que ele tinha, né? E ele teve essa mudança de chave, né? Então hoje é outro contexto e graças a Deus a gente vê menos esse tipo de coisa, né? Sim. Porque realmente são coisas que mais afastam do que trazem para perto, né? E a Bíblia é muito clara, né? Jesus falou que ele não veio para os sãos, né? Sim. Ele veio para os doentes. O médico não vai atender uma pessoa que está bem, ele vai atender quem está doente. Então, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. É isso que é a mensagem de Jesus. E ali eu imagino que só o fato daquela vez ele ter visto aquela moça com os dentes restaurados, ali ele já teve uma virada de chave muito grande também, né? Porque tu disse que ele vinha de uma época, ele vinha de um pensamento, e ali provavelmente Deus usa de curar para fazer ele ver coisas que Deus tinha para fazer na vida de muitos através da vida dele, né? Exatamente. Eu falei ali que eu ia falar o testemunho rapidinho. Quando eu tinha Do dente, isso. 6 anos, a gente veio morar para Joinville, e eu me lembro que eu bati o meu dente jogando futebol na trave do gol. Nossa. Eu tava correndo quando eu Esse olho... tinha fome de gol. Quando eu olho... Cara, né? Quando eu olho para frente, eu dou de cara com a trave, e o meu dente da frente, né, do lado esquerdo, ele simplesmente desaparece. E eu me lembro que eu passava a mão na boca, não achava o dente, olhava para o chão, as professoras procuravam e chorava muito: cadê meu dente? Mas cadê seu meu sangue, dente? alguma coisa, não? Eu não lembro se saiu sangue. Simplesmente o dente sumiu e já era o dente verdadeiro, não era o permanente, não era mais o dente de leite. E eu chego em casa, final de tarde, desesperado, chorando. Eu lembro da cena de eu subindo o morro, era um morro muito grande. Chego em casa, o pai e a mãe numa necessidade muito grande, não tinham dinheiro para nada. Eu lembro que a mãe junta um dinheirinho e no outro dia me leva no dentista. A gente vai até o dentista, bate um raio-x aonde estava o dente. Ele subiu. Ele foi para a gengiva novamente. E a dentista fala: olha, mãe, aqui é só um milagre para esse dente nascer novamente. Ou ele vai ficar sem o dente, ou um dia o dente vai nascer, vai ter que usar aparelho. Enfim, naquela época falar de aparelho há 33 anos atrás era algo assim imensurável, né? E eu me lembro que na nossa rua tinha um casal que confeccionava camisetas com dizeres de Jesus. E eles faziam aquelas camisetas com a formiguinha, né? E eu me lembro que eu ganhei uma camiseta assim naquela época: tudo que é ligado no céu, na terra é ligado no céu. Nunca esqueci disso. Até hoje eu lembro dessa frase, que quando assinamos algo na terra, Deus assina lá em cima também, né? É verdade. Então, aquele casal convida meu pai e minha mãe para ir num culto. Eu não lembro se é na quadrangular, ou se é na Capela da Bênção, ou se as duas é a mesma coisa. Me perdoem, mas enfim. O pai e a mãe vão no culto, e o pastor, ele chama quem quisesse lá na frente receber um milagre, uma cura. E ele orou por pessoas que precisavam de necessidade de dente. Olha aí, ó. E eu me lembro que... Eu não lembro se o pai e a mãe estavam no culto ou se era só a mãe, mas eu me lembro de eu tomando aquilo com muita fé. Eu levantei e fui lá na frente. E eu falei: eu preciso de um dente. Isso é um corte, Yasmin, joga aí depois. Eu falei assim: eu preciso de um dente, né? E, gente, por incrível que pareça, em poucos dias o meu dente nasceu novamente. Oi. Sabe? Então, assim, eu tenho... que Deus faz milagres. Aquele foi um milagre que muitos podem dizer: mas o dente ia nascer.
tudo bem, ia nascer. A dentista falou que era um milagre que ia fazer o dente nascer. E o pastor orou por mim, colocou as mãos, eu acreditei, eu tive fé, Sim. porque eu fui lá na frente, né, receber a oração. Em poucos dias o dente nasceu. O dente não nasceu 100%. Ele nasceu um pouquinho quebrado, um pouquinho torto, mas aí depois, né, no decorrer dos anos ali, eu me lembro quando eu fiz 15 ou 16 anos, eu consegui pôr um aparelho, logo fechou, né? Então o dente está aqui até hoje, pela graça de Deus, através de um milagre desses, igual que o Neemias contou aí, Exato. que acontecia na época, né? A avó da minha esposa conta muito isso, de restaurações de ouro e tudo mais, Sim. né? Então Deus faz milagre, Sim. basta se dispormos a receber aquilo. O problema é que às vezes a gente não recebe porque a gente não crê, e porque a gente não pede, e porque a gente não bate na porta. Exato. Né? Exatamente. Então, um breve milagre que Deus fez na minha vida aí. E interessante, né? Eu vou contar acho que a minha irmã tinha uns 6 anos também, nessa idade aí. Como a fé é importante, né? Tu falou da fé, tu falou lá pra frente. Minha irmã acho que tinha astigmatismo, ela usava um grau bem alto de óculos e tal. E dali só ia piorar, né? Segundo a médica, assim e tal. E aí um dia a gente estava em casa, nessa época a gente não ia para a igreja frequentemente ainda. E tava passando o R.R. Soares. Olha aí, ó. R.R. Soares. Aí Da ele. glória. Mas como a nossa fé é importante, independentemente do canal. Com Botei certeza. muito copo de água para ele ungir em cima da televisão, hein? E aí ele falou: ó, você que tem uma enfermidade na sua casa, coloque a mão na sua enfermidade. E ela botou os dedos nos olhos assim. Cara, minha irmã foi curada ali, Olha em só. casa. E até hoje não usa óculos. Isso tem, sei lá. Já vi ela, já não usa óculos Verdade. mesmo. É isso aí. Olha só, cara. Então, cara, foi agraciada por ter fé. Teve fé em casa, Exato. Deus alcançou. E daí Neemias Iririú, Joinville, ano 2000, e depois rodou outras igrejas, o teu pai, Aqui vocês? sim. Então, em 2000, a gente ficou só 10 meses no Iririú. Aham. E a gente foi transferido para a sede aqui, né, o Templo Central. E ali nós ficamos até 2005, mais ou menos. Aí, em 2005, a gente foi para o Aventureiro, ficamos um ano, mais ou menos, lá. E em 2006, voltamos para a sede. Então, foi mais um período ali. E daí ali em 2006 permaneceu mais um... você já tinha quantos anos? 2006? Ah, agora tem que calcular, né? 17. 17. 17 ia fazer 18. Teu primeiro emprego foi, foi na igreja daí mesmo? Teu primeiro emprego? Depende do ponto de vista. Formalmente, sim. Formalmente, sim. Mas eu já quando eu morava em Garuva, eu já tinha um emprego lá à tarde, que eu enchia saquinho de muda de planta de barro, né? Então, eu já ganhava meus troquinhos. Com 4 anos, eu trabalhava numa oficina mecânica, né? Olha. Eu brincava de trabalhar, Sim, né? sim. Eu ia lá, eu dizia que eu ia varrer todo dia e o dono da mecânica sempre me dava 1 cruzeiro, 2 cruzeiros. Na época era cruzeiro, né? Olha aí. Eu sei que eu perdi tudo, eu juntei tudo e perdi tudo, Perdeu porque na mudou mudança pro da real moeda. e não trouxe o real. Nossa, que tristeza, Mas, enfim. cara. Mas o primeiro emprego formal... Isso, o primeiro emprego formal foi na igreja, né? Foi na igreja. Isso foi, inclusive, a gente está aqui hoje num podcast, né? Foi na rádio da igreja. Olha aí. Na rádio, Quando abriu, exatamente. quando abriu a rádio, então, a 107. Não, antes disso. Antes Na disso. época, a igreja ela não tinha uma rádio, mas ela locava, né? Comprava espaço na Sim, rádio. aham. Então, a época que eu fui trabalhar era na Floresta Negra, 1590 AM. 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 Isso, tudo analógico, nada digital. Ondas curtas. Nada. Não era ondas curtas. Não? Não. Porque ondas curtas é um outro sistema. mas não é tá. ondas Não curtas. entendo nada de rádio. Não é ondas curtas. Mas. É que eu sei que a frequência da AM e FM é diferente para uma parada Exato, assim, né? exato. Uma é amplitude modulada, outra é frequência modulada. Nossa. Então muda. Aprende hoje, né? Eu achava que a AM era ondas curtas, cara. Não é. Tem um negócio diferente aí. Tá. Então, lá na AM a igreja locava. Então era todos os dias após a Voz do Brasil. Então era de 8 à meia-noite. Era um espaço 100% da igreja. Então segunda a sábado, de 8 à meia-noite. Domingo era das 6 da manhã ao meio-dia. E domingo, de novo, daí não tinha Voz do Brasil, então era das 7 à meia-noite. Então todo esse espaço, à noite era sempre era cristão, na 1590. Depois mudou para outra rádio e tal. Então eu fui trabalhar nessa época de segunda a sexta ali, de 7 à meia-noite.
Então eu operava Os instrumentos. os instrumentos. Então era a mesa de áudio, a parede cheia de CDs, né? Então nada digital. Hoje é tranquilão, né? No computador, tá tudo ali, as playlists e tal. Então era isso. Depois que saí, depois de trabalhar na rádio, eu fui trabalhar na TV também, da igreja. Então a igreja não tinha uma televisão, um canal, mas ela tinha programa no SBT, que rodava, acho que 1 ou 2 vezes por semana. Não lembro. Não sabia disso. Não lembro. Eu também não sabia, não. O nome era Vida para Todos. O apresentador era o pastor Júnior Batista, que hoje é pastor da igreja esse eu conheço. Mais de Cristo. Isso. Então, eu trabalhava junto com o irmão dele, que é o pastor Márcio Batista, me ensinou muita coisa. Então eu fazia desde a captação, a câmera, até a própria edição. Que massa, cara. A edição na verdade era quase que eu sozinho, né? O pastor Márcio, ele cuidava da rádio também, fazia programa. Então ele era o nosso chefe e ele apresentava o programa também em alguns dias. Mas a captação de imagem e a edição dos vídeos eu fazia. Fiquei ali um bom tempo até sair da igreja, fui para outra empresa, um escritório trabalhar. Inclusive conheci um amigo nosso, trabalhamos junto lá, que é o Felipe, trabalhei com ele. E depois disso eu voltei à igreja. E o voltar à igreja foi uma cena muito engraçada, né? Que essa empresa que a gente trabalhava, ela não deu muito certo e fechou. Na verdade não fechou, mas eram 3 sócios. Um deles continuou com o negócio, me convidou a trabalhar com ele, mas eu não quis. Era o que eu tinha menos afinidade, então eu não quis. E eu fiquei desempregado. À época eu já estava na faculdade e como meu pai ia todos os dias para a igreja, eu ia com ele. Eu sempre fui muito de andar junto com o pai. O pai ia para a reunião de obreiro, eu ia junto. Se eu pudesse, eu ficava na reunião, ouvindo tudo que falava na reunião. Se eu pudesse, eu ficava. Ele teve uma época que ele dava aula na faculdade de teologia. Eu ia para aula junto. Eu gostava muito de estar perto, né? O ambiente e igreja Te inspirava. Me inspirava e me cativava muito. Então, nessa época eu estava desempregado, eu já tinha 18 anos, 17, 18. Eu ia para a igreja e ficava por lá. Aí chegou um dia o pastor presidente falou assim: "O que tu tá fazendo aí?" E ele tinha uma aparência, ele era muito bom, ele tinha uma aparência mais sisuda assim. "Ô, seu moço, o que você tá fazendo aí?" Daí eu já tô saindo, eu só vim dar um oi, porque ele não queria que ninguém matasse trabalho, né? Então, ele pensou que talvez eu estava atrapalhando. Eu imaginei, né? Ele deve estar pensando que eu tô atrapalhando as pessoas a trabalharem, né? Daí ele falou: "O que você tá fazendo aí?" Eu falei: "Não, eu só vim aqui pedir um negócio aqui, eu já tô saindo." Ele: "Tu tá trabalhando?" Eu falei: "Não." "E tu quer trabalhar?" Eu falei: "Quero." "Então tá bom, ó, amanhã você sai e amanhã você trabalha no lugar dele." Capaz. Foi assim. Falou pra outra pessoa, demitiu e contratou. Gestor bom, hein? Nossa. Uma ideia aí. Sim, senhor. A pessoa que saiu, sim, senhor. Eu, sim, senhor. Mas tu nem sabia por que era pra fazer. O que era pra fazer, o salário, nada. Deus. Só fui. Ai, gente. Aí foi no outro dia. Foi no outro dia. E ali eu fiquei uns 2 anos. Mas ele já te conhecia, ou Claro, não, sim. Era o pastor que era o mesmo de Blumenau e tudo. Ai, que Já me engraçado. conhecia, eu já tinha trabalhado na igreja, com os filhos dele e tudo, né? Então foi assim, eu fiquei ali por uns 2 anos, até eu fui trabalhar na prefeitura. Fazer o administrativo dele, tipo, da igreja? Secretaria, exato. Aí fui um tempo, trabalhei na prefeitura como estagiário, até eu entrar na empresa que eu tô hoje, já quase aposentando. Tô 15 anos na mesma empresa e tô lá. E como é ser cristão numa empresa, não sei se há muitos cristãos, se não há, como é... Mudou desde que você já está há algum tempo lá, mudou desde quando você entrou, Neemias, crente, permanece crente. Como os teus amigos te viram, te veem, como é? Então, isso dá um bom papo, né? O ambiente empresarial dá um bom papo. Eu, quando fui trabalhar na prefeitura de Joinville, eu tive uma primeira quebra, assim, porque eu só tinha trabalhado na igreja. Então, trabalhar na igreja é aquela história, né? É ser luz onde tem muitos luz. postes. Né? É ser luz, cara, é fácil demais trabalhar numa igreja. E era um ambiente gostoso, pô. Ambiente familiar, né? Um ambiente familiar, exato. Claro, tem seus desafios. Tinha dia que eu passava raiva. Normal, é um trabalho. Né? Não é uma escola de férias, é um trabalho. Então, mas questão de fé confrontada, jamais. Zero. Fé confrontada.
ou às vezes ter palavras que não fazem parte do teu vocabulário. Palavrão, zero. essas coisas, Exato, né? tranquilo. Então isso, zero. Então quando eu fui já para a prefeitura, já começou a ter uma quebra disso, né? Primeiro que eu comecei a ser um pouco zoado lá. Primeiro por ser estagiário, mas isso foi só no começo, depois eu consegui ganhar o respeito com o meu trabalho, né? Legal. E isso é algo que eu aprendi muito com meu pai, a sempre fazer o melhor, independente se tem alguém vendo ou não. Isso foi algo que eu aprendi dentro de casa, com minha mãe, com meu pai. Sempre fazer o melhor. Então lá eu era estagiário, mas eu fazia o melhor e fazia coisas... Para vocês terem ideia, né? Tinha uma pessoa que trabalhava, que não trabalhava na verdade, eu sentava na mesa dele, eu via, no tempo que eu trabalhei lá, eu trabalhei mais de um ano, no tempo que eu trabalhei lá, talvez eu vi o dono da cadeira que eu sentava uma vez. Eu cheguei a ir para casa embora e ver essa pessoa na praça jogando dominó. Olha. Mas eu, cara, não tô nem aí, eu vou fazer o meu melhor, eu fiz o meu melhor lá, tanto que quando eu fui sair, pedi para sair, queriam me arrumar uma forma de ficar, tudo, mas não deu, mas eu sempre busquei fazer o melhor, então superou isso. Agora, falando desse ambiente empresarial, aí eu fui para uma empresa já comercial, uma empresa que... Uma corporação. Corporação, que a prefeitura é um pouco diferente, mas a corporação é aquela pressão, digamos, institucional, é uma pressão por vendas, é uma pressão por lucro. Porque é óbvio, né? Uma empresa está viva para... Tem todas, a minha empresa é para ajudar as pessoas, mas sempre tem... O lucro. O lucro. Sim, Sem senão lucro, vai quebrar. uma empresa não sobrevive. Isso é sobrevive. fato. Inclusive, o nosso presidente, que eu admiro por alguns pensamentos dele nesse sentido, ele sempre é muito claro. A gente busca lucro. Se tiver lucro, a empresa não sustenta. É fato. Que tem gente que olha assim, a empresa está dando lucro. Ainda bem. Né? Ainda bem, graças Ainda bem a Deus. Que dá lucro. Que deu o dobro, né? Exato, que deu o dobro. Tem profissional que fica invejoso, né? Do dono da empresa. Tá dando muito lucro. Mas que bom. Por isso que está se mantendo. E eu sou abençoado por isso, né? Exatamente. Mas, Dani, o ambiente ele é um ambiente diferente. Então, assim, eu sempre me posicionei como cristão. Sempre me posicionei dessa forma. Só que tu sempre tem... tu tá num ambiente já que não é 100% luz. Tem outros cristãos? Tem. A empresa que eu estou mudou muito. Ela tinha, quando eu entrei, 150, no máximo 200 profissionais, no máximo. Hoje ela tem mais de 2.000, então mudou muito, né? Mudou muita coisa. Então hoje tem muitos não cristãos, mas também tem muitos cristãos. Só que eu percebo que tem muita gente que não se posiciona como, né? Mas falando da minha, especificamente de mim, eu tive que enfrentar bastante desafios nesse sentido. Muitos convites, né? Muitos convites para fazer A, para fazer B, então assim muita resistência nesse ponto, mas foi por pouco tempo que as pessoas que estão há mais tempo na empresa já me conhecem e já respeitam a minha posição, já sabem quem eu sou. Então, eu deixei muito clara essa posição já no começo, né? Então, de alguma forma, eu sempre me posicionei isso e teve momentos que eu entendi que eu precisaria me posicionar mais. E foram momentos que eu mudei um pouco até minha postura. De, por exemplo, vocês que me acompanham há mais tempo, há uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos, eu comecei a fazer vídeos semanais. Isso aí. No Instagram. O único propósito, o propósito inicial era para mostrar para os meus colaboradores, para o meu time, mostrar uma posição diferente, para me mostrar como cristão, para me mostrar diferente para eles. Era o propósito inicial. Tanto que até uma forma de alcançar, né? Tanto que o primeiro vídeo eu gravei, eu só mandei no WhatsApp, no grupo do setor. E aí a minha esposa falou, não posso encaminhar? Ela encaminhou no grupo da família. Uhum. Aí minha tia falou, por que tu não... Uma tia minha de Belo Horizonte, muito querida, eu encaminhei para umas amigas minhas aqui. Por que tu não posta? Tal? Eu falei, não, eu querendo ou não, sou... receio. Vocês me conhecem, eu sou um pouco mais na minha nesse ponto, né? Mas o grande motivo foi isso, porque eu entendi que naquele momento eu precisava me posicionar. Porque quando a gente se posiciona, o próprio Espírito Santo vai te lembrando de quem você é. Exatamente. Eu acho que reafirma a sua identidade de cristão. Isso é um negócio muito importante. Que quando a gente está meio camaleão, parece que a gente vai dando espaço. Verdade. Espaço para a carne entrar, espaço para as coisas. Quando você vê, você está distante de Deus. E não consegue mais voltar, né? Agora, a partir do momento que eu, por exemplo, estou dando esse exemplo específico, teve outras situações. A partir do momento que eu comecei a fazer meus vídeos, daí eu pensei, agora tem gente me vendo como cristão. Então, isso na frente da câmera do celular.
Mas e fora da câmera do celular? Eu tenho que me mostrar como cristão também, eu tenho que ser coerente. Isso, para mim, foi sempre algo assim. Eu não consigo ser incoerente. Sim, perfeito. A coerência, para mim, ela tem que estar sempre pautando as minhas palavras, as minhas decisões. Então, muitas vezes eu fico quieto para não falar. Mas eu tento ser muito coerente. Então, essa responsabilidade de me mostrar como cristão me faz ser cristão nesses posicionamentos, né? Então, isso é sempre algo desafiador. Já foi mais, hoje está mais tranquilo, porque a maioria das pessoas já me conhece. Tem quem não conheça ainda, mas é mais tranquilo eu rejeitar as situações, rejeitar o convite. Querendo ou não, hoje eu trabalho na área de vendas. A área de vendas é sempre mais desafiadora. Há quem fale, já falaram para mim, não foi da minha empresa, né? Até para se alguém ouvir aqui ficar, pô, mas não é. Uma pessoa fora da minha empresa, inclusive, já falou: vendedor de sucesso tem que beber. Tá. Se não bebe, não vende. Tá vendo o Lobo de Wall Street? Tem que bagunça, tem que beber junto com o cliente, senão não vende. Teve alguém que falou isso para mim. E na hora eu pensei, em nome de Jesus, minha vida vai ser diferente, ou eu não vou ser vendedor. Um dos dois. Né? Então, esse é um posicionamento que muitas vezes te confronta. E tem que ser firme, mas né? tem que ser firme. Exatamente. É melhor deixar de ganhar do que Sim, perder a salvação, perfeito. às vezes, por causa de uma venda lá de alguns milhões, né? Por ter ido beber, por ter ido para prostituição, igual muitos vão, né? Tipo, tem que levar o amigo para tal lugar aí, o cliente que vem visitar de longe, conhecer uns lugares diferentes aí na cidade aí, para poder vender alguma coisa, né? Exatamente. Então é posicionamento, né? Posicionamento. É decisão de vida nesse ponto. E é uma coisa assim que eu vejo, eu também trabalho numa corporação, né? E no começo, né? Quando as pessoas não te conhecem, rola um pouco essa resistência, né? Mas depois que eles entendem tua posição, tua fé, enfim, acaba rolando sempre uma hora ou outra umas conversas sobre isso. Às vezes a pessoa vem te pedir um conselho. Exatamente. A gente conversar sobre alguma coisa, ele sabe, cara, aquele ali é cristão. Então, Exato. eu vou conversar com ele sobre Sempre isso. acontece isso. Só que algo e até um conselho, né? Para quem é cristão se posicionar melhor no trabalho, eu percebo, cara, que a empresa cresceu um monte, muito grande, mas espero que os donos da empresa não estejam ouvindo, não, brincadeira. Mas eu percebo que eles têm uma confiança em mim que dá créditos à minha palavra. Então, espero que ouçam. Não é brincadeira. Por eu ter esse posicionamento, foi confiado a mim muitas vezes, cara, informações ou processos muito críticos para a empresa. Sim. Que eles se sentem confortáveis em trazer para mim. Muito bom. Porque assim, nunca me falaram, porque tu é cristão. Sim. Mas é que Denota o testemunho de cristão denota. Não estou dizendo que tem pessoas que não são cristãs que não podem ser confiáveis, não é isso. Mas você mostrar esse teu posicionamento e mostrar teu testemunho cristão, o caráter de Cristo, né? O caráter de Cristo, eu tenho certeza que isso ajuda muito profissionalmente. Abre portas, com certeza. Né? Abre portas, com certeza. Com certeza. E depois que o que fez a gente sabe que você hoje tu e a Estela não participam mais da Assembleia. Quanto tempo que estão na Assembleia? Vai fazer agora em novembro ou dezembro 4 anos. Só antes de nós ir para esse negócio da Assembleia é o seguinte. Tu casou em que ano? Tu já falou a igreja que eu tô. Ele não citou, não deixou eu falar, né? Brincadeira. Perdão. Não, tô brincando. Tu casou em que? Eu casei... Agora... Bugou. Não. 2011. Olha aí, ó. 2011. Ela não vai brigar comigo que eu sou bom de data. Aqui eu só tô nervoso aqui. Mas olha só, eu conheci a Estela e o Neemias no meio dessa transição de igreja. Foi. Né? Porque o Neemias e a Estela estavam num projeto lá na casa deles de tipo, como se fosse um grupo pequeno. Então a gente conversava sobre uma palavra semanal lá. Isso, eu fui até e foi um tema muito bom, né? E a gente se conheceu nesse ambiente. É verdade. E era bem nesse momento de transição de igreja. Né? E esse momento de transição ele foi um momento que foi um divisor de águas para muita gente. Foi um divisor de águas para o mundo, se a gente for falar que foi a pandemia. Pandemia. Foi bem na época, né? Foi na época da pandemia. Então, na realidade, esse projeto que a gente estava fazendo era um pouco antes já da pandemia. Pouquinho antes. Só que a pandemia, ela de alguma forma desestabilizou muitas coisas, né?
e a gente já estava se sentindo de alguma forma um pouco até fraco na fé. E isso como ruim. eu falei, é ruim, mas acontece. Acontece nas melhores famílias. Exatamente. Porque a gente pode pensar, poxa, mas tu já viu milagres. Mas acontece. Eu já fui alvo de milagres. Se eu for parar para contar aqui, a gente vai ter 3 episódios de Talmicast para falar sobre os milagres. Eu já fui alvo de milagres, tanto milagres na minha infância, alvo de milagres assim que Deus fez coisas extraordinárias, desde alimentação, combustível, tudo, como também alvo depois da minha vida adulta, né? Sim. Mas teve um momento de fraqueza. E o momento de fraqueza, ele normalmente vem quando você se afasta de Deus. Exato. E o se afastar de Deus não necessariamente porque eu pequei. Claro, a gente peca todos os dias, a palavra diz, mas eu digo, cometi algo grave. Mas o afastar de Deus é quando você vai perdendo a comunhão, vai perdendo a intimidade, sim, vai deixando de orar, vai deixando de ler a palavra, vai deixando de se alimentar. Né? Isso. Vai deixando de ir nos cultos. Exatamente, Isso. exatamente. E tipo assim, é que nem essa, por exemplo, a gente convive bastante. Então sempre que a gente está junto, nós 3 aqui, sempre rola bastante conversa. Só que, por exemplo, tu se muda e tal, a gente se vê uma vez por ano. Vai chegar um momento que vai ser, opa, beleza, e aí? Como é que tá as coisas lá? Tá bem. Se você não manter esse contato... Isso. É igual a brasa que tá lá no fogo ardente, quando tirada, afastada, o que acontece com ela? Isso, ela vai enfraquecendo, vai apagando. Exatamente isso. Basicamente. Isso. Então a gente estava nesse momento acontecendo isso, né? E veio a pandemia, aí foi a desculpa para ficar assistindo culto online, né? E o culto online, eu respeito quem assiste, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu tinha cultos online que durante a mensagem eu dormia. Não tem o calor humano. Não, né? é diferente, né? Deitado no sofá assistindo o culto. No aconchego cobertinho. Às vezes olhando o celular. Que na igreja eu tenho uma... Eu sempre tentei ser muito respeitoso na igreja com o celular. Né? Então, eu gosto... Quem me conhece sabe que eu gosto muito de futebol. Então, eu ficava notificação do futebol no sofá. Uhum. De casa. Na igreja eu já não fazia isso. Então, é diferente. É diferente. O respeito. Né? É diferente. Então, nesse ponto, começou um esfriamento até a gente chegar no momento que, peraí, vamos acordar. E esse acordar foi que a gente voltou a buscar Deus, eu e minha esposa fizemos um propósito de oração, orando junto, realmente buscando a Deus, e a gente viu, não, a gente precisa voltar à igreja. Só que a gente, chegou um momento que a gente já estava assim, um pouco deslocado na igreja que a gente estava. Né? E eu não gosto de falar mal de igreja, como o Wellington falou. Deus age da forma... alcança pessoas de forma diferente. Tem pessoas que não vão ser alcançadas na comunidade que eu estou, mas vão ser alcançadas na igreja. Sim, perfeito. Na Assembleia de Deus, por exemplo. Né? Então, assim, eu não gosto de falar mal. Eu não sou obrigado a concordar com tudo. Sim. Né? E aí é um momento. Chegou um momento que eu já não me sentia bem localizado, então vamos procurar outra igreja. E aí visitei uma igreja, inclusive a igreja que o Wellington participa hoje. Visitei, gostei muito. @Ondadura. Ondadura, vou fazer propaganda. Visitei o Ondadura. Inclusive, comecei a participar de GP da Ondadura. Não, isso foi depois. Eu já estou pulando a história. Aí um amigo convidou para ir num GP da Siloé. E eu fui nesse GP da Siloé. Gostei do GP. E daí decidi, Estela, vamos na igreja no próximo domingo? Fomos, gostamos muito e resolvemos ficar por ali, estacionamos. Ali Deus falou conosco ali, então tem uma situação específica que até deu origem aos vídeos, não veio do nada, não é porque o Neemias queria se aparecer, nada, foi uma mensagem de Deus para minha vida. E ali teve uma confirmação que era ali o lugar para eu ficar nesse tempo. Né? E eu gosto muito, como eu falei, não vai ter um local que a gente concorda com tudo. Perfeito. Né? Até porque a igreja não é para isso. Né? Mas a gente está ali e muitos conceitos que a igreja hoje tem, a forma de pastorado, eu concordo muito, gosto muito da forma como a igreja conduz muitas coisas. Né? O próprio pastor, a gente estava falando ali do pastor ser o super-homem. Nós temos um pastor que não é o super-homem. Né? Ele fala declaradamente no púlpito, pregações dele, que são mensagens muito bem explanadas, são mensagens que ele se coloca no mesmo nível do povo, que ele também precisa ser melhor,
Ele já falou em pregações que teve momentos que ele, de alguma forma, não teve fé naquilo que Deus falou. Ele duvidou e Deus, por meio de outras pessoas, fizeram ele entender. Então, assim, é um pastor que se coloca no mesmo nível do povo, nesse sentido, né? Que também pode errar, que também precisa de Deus, que também é apacentado e discipulado. Então, ele tem um pastor que é o discipulador dele. Sim. Então, isso tudo me cativou de alguma forma, o ambiente, a dinâmica do culto, o formato de adoração na igreja, cantada, enfim, todas essas partes mais... o Wellington vai me corrigir que eu esqueci a palavra de... São partes do culto, né? eu esqueci a matéria da teologia que estuda isso. Liturgia. Eu tava aqui pensando, na igreja católica, liturgia, a liturgia, exatamente. Liturgia de culto. A liturgia, o formato me cativou e hoje é um lugar que eu tenho vontade de estar, que eu tenho vontade de ir à igreja, que eu tenho vontade de servir, né? Por muito tempo na minha vida, eu acho que todo o tempo que eu estive na Assembleia, até eu sair, eu sempre fui uma pessoa que servi muito. Então, eu já fiz de tudo do que tu imagina. Já fiz de tudo. Falar em servir. Eu te conheci, a gente se fala aí há mais ou menos... Tá para 2024? Então, faz 4 anos aí que a gente se conversa. Que a gente tem amizade mesmo. Mas você estudou na faculdade no mesmo ano que a minha esposa também? Foi administração também? Isso, a sala uma do lado. Era o mesmo curso, mas salas diferentes. A minha esposa te via na FCJ e nós, quando íamos no culto, víamos você lá também. E aí eu te conheci na igreja tocando lá no coral. Na orquestra, perdão. Trompete ou tromba? Trompa. Trompa, né? Na época, eu não lembro. Não lembro, que eu toquei os dois. Então, toquei uma parte do tempo trompete e depois trompa. Mas não lembro a data. Hoje tu não toca mais. Até porque na Siloé não tem esse instrumento, né? Não tem. Isso foi um Já pensou no Elias lá tocando? Isso foi um talento enterrado, digamos. Mas hoje não sirvo nessa parte, mas estou aprendendo, né? Estou estudando, tentando aprender violão. Sirvo no meu GP, né? No GP. O violão eu só levo e dou para alguém tocar. Serve na técnica também, né? Não, sim, mas falando de música, eu levo o violão e entrego para alguém tocar. E eu sou o dono da bola, né? A bola é minha. Eu levo o violão, levo um carrom, 2 presentes que minha esposa me deu, que eu fiquei felizaço, né? Então eu toco o carromzinho lá no GP também. Legal. E hoje eu estou servindo na mídia, né? Na projeção. Mas, voltando ali, o instrumento de sopro que tu toca, aprendeu na infância daí? Isso. Foi algo natural, assim, que veio e... Isso é um negócio interessante da Assembleia de Deus, que é muito louvável, essa educação... Celeiro de músicos, né? Cara, é um celeiro de músicos. Então, inclusive, né, muitos cantores... Não só secular, que cantam músicas hoje que não são decentes, inclusive, muitos participaram de coral, participaram de igreja, porque a igreja é uma escola de música, né? E a Assembleia de Deus ela tem muito forte isso. Então eu aprendi porque o sonho de toda criança, vou falar de todo menino na minha época, era ou aprender... Violão, bateria, essas coisas eram um pouco menos, mas era aprender a tocar trompete, trombone, essas coisas. Essas coisas é mais difícil, parece. Cara, eu me lembro que quando eu assistia, por exemplo, Ídolos, ou aquele que batia na cadeira e a cadeira virava. The Voice. The Voice, cara, sempre rolava um testemunhozinho, né? Maioria, eu comecei cantando na igreja, eu comecei tocando na igreja. Desviou. Sempre assim, cara. Sempre assim. Mas eu comecei a fazer aula com 8, 9 anos. 8, 9 anos. Aprendeu com facilidade? Tipo, lembra? Não, é um trabalhinho que eu era meio preguiçoso para estudar em casa. Eu era o aluno, no mundo do futebol, né? O cara que não treina, só quer pro jogo. O Romário, né? O Mário Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho não quer treinar, quer só ir pro jogo. Então, eu demorei um pouquinho. Eu poderia ter sido um músico melhor. Eu fui um músico assim... Nota 7. Nota 7. Porque o instrumento de sopro, ele é uma habilidade... Algumas habilidades, né? Acredito que tem a parte física do próprio ar ali, os botãozinhos cara, e tudo. E tem uma parada que assim... técnica, né? Não, tem uma parada que é o seguinte, que o que me impressiona é que, tipo assim, beleza, tu tem a técnica ali de manusear o instrumento, só que boa parte da afinação do instrumento sai da tua boca. Exatamente. Então tu tem que soprar afinado.
Exato. E essa que é a O parada. trompete, por exemplo, ele tem 3 botões. Aham. E faz todas... O Elton é músico, conhece o número de notas possíveis, todas as notas possíveis, de todas as escalas, sustenido, bemol, tudo nesses 3 botões. O resto é tudo Na boca. modulado na boca. Olha só, né? E essa que é a parada do sopro, cara, que é difícil. Tem que inserir isso lá na Siloé. Vamos falar com o pastor, dizer eu quero tocar o meu trompete. Não. Tá bom assim. Tá bom assim. Cara, mas eu tenho um amigo que toca saxofone e ele também é de uma comunidade lá em Criciúma. E aí, tipo, cara, saxofone já é um instrumento mais pop, né? Já funciona bem, assim, Exato. no ambiente de igreja e tal. Acho fica muito bonito, acho bem legal. E é Quem pra sabe um dia. Pra ti que modulava a nota na boca, saxofone, com cara. a flautinha doce da minha filha, eu brinco em casa. Mas música é um negócio que eu gosto bastante. Gostaria de ter mais talento, gostaria de... Talvez no tempo que passou, né, se eu tivesse estudado mais, me dedicado mais, talvez eu poderia ter aprendido mais instrumentos. Eu acho que isso é uma coisa que, de certa forma, eu me arrependo, que eu fui um pouco preguiçoso nesse ponto. Fui um pouco preguiçoso, mas eu poderia... que quando você é menor, é muito mais fácil de aprender, né? Tem mais tempo. Então, eu tenho vários amigos que viraram músicos que estavam junto comigo, que quando eu conheci... Por exemplo, tem um amigo que quando eu conheci ele tocava só bateria. Aprendeu sozinho, tocar teclado, violão, porque ficava lá na igreja Brincando. Dedilhando lá. dedilhando. E virou um músico muito bom, né? Então, outros também, que daí já sabiam tocar um outro instrumento, mas se capacitaram, eu vejo que eu perdi tempo nesse ponto, né? Perdi bastante tempo. A gente falou da tua filha, né? Sim. Como é a chegada de um filho dentro de um lar, de um casal cristão? Como é os desafios? Como é Vamos lá. essa introdução na igreja? Porque ela automaticamente já foi direto para Siloé, né? Não participou da Assembleia, né? Pelo menos é o que eu me lembro, né? Sim, isso então, mesmo. hoje ela já é uma criança cristã, educada pelo pai e a mãe, que vem da educação cristã da Assembleia de Deus, só que no mundo da comunidade, né? Das igrejas, comunidade que você fala. Como é essa introdução para a criança entender as coisas de Deus, né? Enfim, como é? Um ponto só para uma observação aqui, eu e a minha esposa, a gente, estando na Assembleia ou estando na comunidade, não mudou muita coisa. Os nossos princípios É o são mesmo, os né? mesmos. Perfeito. Os nossos valores continuam sendo os mesmos. Somos Mesma cristãos, coisa, né? tudo a mesma coisa. Continua a mesma coisa, nesse ponto, né? É claro que a gente veio hoje que a gente se alimenta mais, um pouco mais da palavra nesse ponto, assim, mas isso foi mudança que nós mesmos escolhemos, né? Mas os princípios e valores são os mesmos. Deus é o mesmo, Exato. as pregações é a mesma, tudo, né? As crenças principais são as mesmas, né? Então, minha filha, cara, é um negócio... Até já muda o jeito de falar, né? Ela tem 2 anos, nasceu em 2022 e foi uma mudança total, drástica de vida, né? Que hoje é claro, se a gente para conversar aqui, eu lembro como era a minha vida antes, mas parece que ela sempre existiu na Isso vida. É uma sensação loucura, né? muito estranha. Parece que só passou Sempre teve 2 anos. presente, parece. Exato. Parece que esses 2 anos são mais longos, representam mais do que todos os Verdade. 30 e... Eu tenho que fazer os cálculos aqui. Todos os 39 já. Não, todos os 33, 34 anos que tiveram antes. Parece que esses 2 anos são... E talvez pela intensidade, né? Mas hoje a gente sempre busca levar ela nesse princípio. Então ela vai na igreja conosco, sempre foi, desde pequenininha. Esses dias eu estava brincando com ela, conversando com ela. Falei, quando você ia na igreja... Papai levava você dormia, tal. Mas a gente sempre leva ela para esse contexto. Então hoje ela conhece mais músicas. Ela canta tudo certinho. Ela canta muito, ela gosta de cantar e dançar. Eu vi ela cantando esses dias. Em tudo quanto é lugar. Ela já é uma evangelista, tá? Esse dia nós fomos numa loja e ela viu um tabladinho lá naquela loja. Ela subiu lá e começou a cantar. Cara, ele solta a voz. A hora que eu olhei pra trás assim, tinha umas 4, 5 pessoas olhando. Só olhando. Já tem plateia já. E agora faz umas 3 semanas, quando foi o dia da árvore agora, 21 de setembro, a gente foi num local que tinha uma empresa que estava doando árvores, trocando por 1 quilo de Acho que alimento. foi esse vídeo que eu vi dela. E tinha um palco lá que tinha uma banda tocando. A banda parou de tocar e eu botei ela em cima do palco, né?
E aí a pessoa, coincidentemente, a pessoa que estava cuidando do som era um irmão nosso, do nosso GP, inclusive. Ele foi, brincou e botou o microfonezinho para ela ali, né? Mas desligado. Cara, ela começou a cantar, e dá-lhe cantar, e o pessoal olhando assim, gente batendo palma. Ela toda boba, mas evangelizando, né, da forma dela. Mas a gente sempre introduziu e busca introduzir ela nesse contexto, né? Então é as músicas que ela ouve. Não é a música do Patati Patatá, não são músicas cristãs. Começamos a mostrar as músicas de criança, né? Cristãs, mas ela gosta muito das músicas que a gente canta na igreja, que a gente ouve no carro. Então no louvores. No carro a maioria das vezes é música ela chama música de adulto. Eu quero música de adulto, eu não quero música de criança. Ela brinca. Então ela canta, ela é introduzida nesse meio. A nossa igreja, ela tem uma estrutura muito boa que é muito atenta às crianças. Já estive lá, isso é verdade. Inclusive os pastores falam isso. Isso interromper, isso é algo que falta na Assembleia. Calma lá, Daniel. Uma polêmica. Isso, pastores, falta na Assembleia. Que os pastores falam declaradamente no púlpito que o espaço das crianças não é um local para deixar as crianças para os pais prestarem atenção no culto. É um local de culto, né? É local de culto. É local de culto. Perfeito. E eles entendem que as crianças, os adolescentes, não é a igreja do amanhã, é a igreja de hoje. É a igreja de hoje. Então, isso muda muito, tá? Vira essa chave, muda muito. Então, vou te dar um exemplo. A igreja é movida por GP. Tem GP de criança. Sim. A igreja tem os temas, na nossa igreja pelo menos, tem o tema mensal, tem o tema do ano, o tema do mês e o tema da semana. As crianças são ministradas no tema da semana. Obviamente adaptadas. Certo. Nós temos agora, vamos ter no próximo, acho que é nesse mês, agora eu já me perdi na data, mas vamos ter nos próximos dias aí uma conferência. Tem a conferência para as crianças, que é voltada para a mesma estrutura, o mesmo tema. A onda segue na mesma linha. Então, não sei porquê, né? Talvez por alguma ligação familiar. Deve ser parente. Deve ser parente. Mas para quem não sabe, né? A igreja que eu congrego o fundador é o pai do fundador da ondadora. Exatamente. Então, eles se conhecem um pouquinho. Se conhece um pouquinho. Então, isso para nós é muito importante, né? Então, inclusive os pais aí que tiverem adolescentes podem levar seus filhos lá na comunidade. Inclusive, tem muitos pais que a gente conhece na igreja que hoje são cristãos porque os filhos foram. E os filhos meio que obrigaram os pais a irem. Isso é muito bom, né? Então, a gente mantém a ida na igreja, músicas cristãs, livros que mostram as histórias de Jesus, as histórias bíblicas, oração diária, né? Então, a Alice faz a oração diária, ela sabe a rotina já. Ela fala que vai ler o provérbio. Então, a gente tem uma caixinha de provérbio que nós ganhamos, inclusive, de uma amiga. E ela vai ler o provérbio, faz a oração e vai dormir. Então, é a rotina dela. Que massa. E algo, para mim, assim, é cativante. Inclusive, quando a gente estava falando de milagre, de fé, foi na hora, eu lembrei da minha filha. Né? A gente já percebe nela que ela já tem essa fé. Porque, obviamente, a gente ensinou que Jesus cura, sim, que Jesus é bom, que Jesus faz milagres. E ela já entendeu isso, com 2 anos. Não faz 2, 3 semanas que a minha esposa... eu tô com uma dor no estômago. Ela falando pra mim. Tô com uma dor no estômago, tô meio enjoada, assim. Ela falando pra mim e a Alice falou, mamãe, eu vou orar por você. Olha só. E ela falou, a oração dela, né? Jesus, cura o dodói da barriga da mamãe. Ponto. Pronto. Não tem oração melhor. Beleza. Orou, né? Aí, estava perto da hora dela dormir. Colocamos ela para dormir. E eu perguntei para Estela. E aí, teu enjoo, como é que tá? Não, já passou. A Alice orou. Isso não... Mais de uma vez já aconteceu isso, a oração do inocente, né, cara? É a fé, cara. Então, isso é muito lindo, sabe? E assim... a gente pede todos os dias sabedoria de Deus para educar esse mundo cada vez mais difícil de educar uma criança, né? Cada vez mais difícil de levar ela para os caminhos de Deus. Então a gente pede todos os dias que isso seja, Deus nos capacite para isso e nos dê sabedoria para isso. E esse ato, né? Esses dias eu ouvi algo que me chamou muito a atenção. Eu ouvi algo de um cara que é muito conhecido na internet, que é aquele Pablo Marçal, mas ele falou algo que me impactou muito. Muitas vezes... Cuida lá. Algo bom.
muitas vezes a gente tem medo, a gente está vendo cada vez mais casais tendo a decisão de não ter filho. Sim. De não ter filho por causa que o Tem mundo sido está cada violento, vez mais comum, por é causa verdade. que... Casais cristãos mesmo. Tem medo verdade. de educar, porque se sente frágil, alguma coisa. E ele fala bem assim, ele fala para uma moça que estava com a ideia de não ter filho, e na hora que ele fala, ela muda. E ela diz, eu vou ter filho por causa disso que você falou. Ele diz assim, como que nós podemos ter esse sentimento de não ter filho por medo de algo? Quebrar, em tese, uma tradição que já vem de muitos anos, que começou lá com Adão e Eva, num projeto de família de Deus, de ter filho, de a gente assim, entendendo que se a gente já se deu bem na vida, de ter constituído lar, de ter casado, de ter constituído coisas, né? A gente já tem uma profissão, de a gente ser cristão, de alcançar pessoas, como que a gente se deu bem, como que a gente pode pensar assim, não vou ter filho, não vou conseguir. A gente já conseguiu, Deus já deu essa força que a gente precisa de vencer na vida, né? Então, assim, eu já sou, ele falando para ela, né? Para a pessoa que ele estava dizendo, tu é uma pessoa boa, tu conseguiu algo na vida, tu venceu, como que você quer parar? Sendo que você pode, junto do teu esposo, produzir uma pessoa melhor do que vocês dois juntos. Sim. Que vai alcançar a vida, que vai trabalhar para o reino, Exato. que vai ser um profissional, às vezes, absurdo na área dele, né? Então, assim, a gente não pode parar o projeto de Deus, que é de gerar vida. Deus falou assim, né? O homem e a mulher vai se unir, vai procriar, né? Então, às vezes a gente vê pessoas cristãs aí com medo de ter filho. Então, até hoje quero pegar a deixa do Neemias aí, né? Isso. Eu não tenho filho ainda, mas eu creio que eu vou ter. Então, assim, esse medo de ter filho tem que parar, né? Às vezes, mas a igreja está sofrendo, lutas, guerras e tudo mais. Não, mas Deus dá força, né? E se a gente é bom já o suficiente para o outro, marido e mulher, prega o evangelho e tudo, então tem o filho para ser algo melhor ainda, nascer algo melhor daí, né? E tipo assim, ó, de vez em quando eu abro o caixinha no Instagram, né? Esse final de semana eu abri sobre família e tal, e aí tive uma pergunta lá sobre como é que era o meu tempo de qualidade, de ensino com o Breno e tal, não sei o quê. E eu falei que, tipo assim, cara, desde que o Breno nasceu, eu sempre tive esse senso de responsabilidade de beleza, meu filho, eu amo ele, mas, cara, eu tô formando um discípulo, né? Exato. E é o que o Neemias falou com a Alice, assim, ele tá formando uma discípula também, né? Exato. Alguém que vai ser parecida com ele, mas porque ele quer ser cada vez mais parecido com Cristo. Então, que nem Paulo fala, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Exato. Então, nós como pais, nós também temos que, cara, ter essa dignidade de falar, cara, me imita, porque eu imito Cristo. E, querendo ou não, os nossos filhos vão nos imitar. E são Exato. herança do Senhor, né? Sim. A gente vai. E eles ficam, né? Exatamente. Aqui na terra, né? Mostrando tudo aquilo que vocês, pais ainda, né? Eu não sou, mas estão ensinando, né? E daí, tudo a ver com o nosso Tomcast, né? É isso Discípulo, né? Vai nascendo um novo discípulo dentro de casa, né? Exatamente. Né? Exatamente. É isso aí. Será que é isso? Eu acho que é isso, né? Hoje rendeu. É isso aí, então. A gente fica feliz da tua presença aqui conosco. Um dos idealizadores. Projeto, verdade. Temos um podcast num grupo privado do WhatsApp, né? Com os meninos. Não é Talmcast, mas é podcast dos machos. É verdade, é o nome do nosso grupo de amigos. É podcast dos machos, né? Mas, Nene, eu te chamo de Nene, tu sabe? Tem algo mais que tu queira nos contar? Fica à vontade aí. Não. Quero agradecer mais uma vez o convite de vocês, né? Desejar que essa mensagem, que esse projeto que vocês estão fazendo, que eu tenho certeza que foi Deus que colocou no coração de vocês, que Amém. isso chegue realmente a pessoas que precisam, né? Que precisam ser edificadas, Amém. que precisam ser fortalecidas, e que esse sempre seja o propósito de vocês, né? De gerar conteúdo para pessoas refletirem, pensarem naquilo o que precisam fazer para ser discípulo de Jesus, né? Glória a Deus. E hoje isso é muito importante para o mundo. A gente vê o nosso mundo, a Bíblia já dizia, né? O mundo jaz no maligno, mas parece que cada vez mais jaz, né? Cada vez mais jaz, mas isso é bíblico. Mas não é porque isso é bíblico que o mundo estaria em perdição que a gente deve, então deixa acontecer, né? Não é isso. Deus manda a gente continuar pregando, continuar falando, né? E
E eu desejo que isso continue Amém. atingindo as pessoas para que elas realmente pensem o que fazer. E algo importante para nós como cristãos, tanto vocês, quanto eu, quanto quem está nos ouvindo, é que se a gente pensasse hoje, né, se a gente pensar de uma forma que se hoje todos que se dizem cristãos realmente se comportasse como, talvez o mundo seria um pouco diferente. Né? Verdade, talvez a gente total. veria menos crimes, menos corrupção, menos roubos, menos desonestidades. Então aqui fica um convite para que realmente você seja seguidor de Cristo, um talmidim, né? Perfeito. E que você consiga ser pessoas que os outros possam ver Jesus através de você. Uma vez eu ouvi uma palavra que me marcou muito, que é uma pessoa que não conhece Jesus, ela não consegue ver Jesus face a face. A gente é óbvio que isso é uma expressão subjetiva, que a gente não vê Jesus fisicamente, né? Mas espiritualmente a gente tem essa fé que quando a gente entra no lugar de intimidade com Deus, a gente vê Jesus face a face, ou seja, eu chego a Ele diretamente, sem intermédio, mas uma pessoa que ainda não conhece Cristo, é óbvio que Deus pode fazer como fez com Paulo, que Jesus apareceu na frente dele, tirou a visão dele, mas o natural do mundo é que as pessoas se convertam através de outras pessoas. Sim, exatamente. Né? Então, a forma que talvez eu consiga ver Jesus é vendo Daniel. O Daniel, ele deve ser, ou Cristo nos chamou para ser expressão da imagem dele, para ser a imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer o quê? Que se eu estou vendo Daniel, eu tenho que ver Deus. Isso aí. Né? E aí a reflexão para nós, né? Você que é cristão, o que as pessoas estão vendo em você? Elas estão vendo Deus? Elas conseguem ver um discípulo de Cristo ou não? Será que você tem coragem de falar como Paulo falou? Sede meus imitadores? Então isso aqui fica reflexão para todos nós. Né? É duro, mas é verdadeiro. Mas é o essa que é a a gente verdade. tem que pensar todos os dias. Né? Muito obrigado e que Deus abençoe vocês, todo mundo que está ouvindo também. Show de bola. E aí, quando não tiver convidado, me chama que eu tô Olha aqui. aí, História a gente tem para contar bastante. Virá mais vezes, se Deus quiser. Curta, comente, compartilha, mande para o máximo de pessoas possíveis e até o próximo episódio. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até mais.